se o presidente de uma CPI que visa combater a manipulação de resultados esportivos fosse patrocinado por uma empresa de apostas esportivas? Isso é o Brasil, pessoal. É muito bom. O senador Jorge Cajuru, do PSB, foi escolhido para presidir a CPI das apostas esportivas. E ele fez propaganda para uma casa de apostas esportivas. Eu não sei, eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que tem um conflito aí. Vamos ouvir a nossa Daiane Oliveira. Olá, boa tarde, Daiane. Olá, boa tarde, nesse ritmo de reggae que combina super com o tema hoje, né? No mínimo, inusitada essa relação aí de quem? Do senador Jorge Cajuru, com uma Bet Nacional, a empresa, uma casa de apostas, em que o programa dele foi ali patrocinado, né? Ele fez uma propaganda durante o programa dele, dessa casa de apostas. O único problema nisso tudo não é porque o Cajuru é um senador, não é isso. É porque o Jorge Cajuru ele foi escolhido por unanimidade como o presidente da CPI das apostas esportivas, que é assim que está sendo chamada a CPI, que visa fazer o seguinte, combater apostas irregulares, né? Apostas manipulação, na verdade, no resultado de jogos. Não existe um problema, por exemplo, em você regulamentar as casas de apostas e você, inclusive o governo visa isso para arrecadar dinheiro, impostos, com esse processo de regulamentação que ainda não aconteceu definitivo no país. Mas as casas de apostas estão aí, é possível em qualquer lugar, assim como o jogo do bicho, né? É possível em qualquer lugar você chegar ali e fazer a sua apostinha tranquila ali no seu time, que não é um problema. Mas havia, e aí é uma questão de uma denúncia que envolve várias partidas de futebol, cerca de 100 partidas do Campeonato Brasileiro de 2023 estavam com suspeita de manipulação que favorecia certos apostadores. Esse é o problema. Então, para investigar essas manipulações, essas questões, é que houve, então, a CPI das apostas esportivas, em que o Jorge Cajuru, que é do PSB, é o presidente, e olha quem mais está na CPI. Romário. Pois é uma CPI assim meio... Vamos lá saber como são os trabalhos. Nosso primeiro vídeo é justamente mostrando, né, a instauração dessa CPI, e depois a gente vai ouvir o que Cajuru fala sobre isso, né? Então, no primeiro vídeo a gente vai ver, na verdade, a instalação da CPI não, que ele vai fazer a propaganda da Bet, além do programa dele. É um apanhado do que eu falei. Vamos lá. Como presidente da CPI das apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru fez propaganda da Bet Sport durante o seu programa, o Pode Cá Liberados da TV Meio. A CPI das apostas esportivas foi instalada nesta quarta-feira e elegeu os senadores Jorge Cajuru como presidente e o ex-jogador de futebol Romário como relator. O vice-presidente será o senador Eduardo Girão. A CPI das apostas procura investigar as denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. E no último dia 6, Cajuru fez a propaganda da Bet Sports no intervalo de uma entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seu... Mano, no intervalo de uma entrevista com o ministro da Fazenda... Programa, abre aspas. A plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 1.000 jogos online, fecha aspas, diz o senador na propaganda. De acordo com Romário, esses jogos de azar podem aliciar jogadores e dirigentes, colocando em risco a integridade das partidas no país. Não diga. A gente vai ouvir quem tiver que ouvir. Nós temos que passar realmente, rigorosamente, a limpo, uma expressão até que eu não gosto muito, mas tenho que usá-la agora, porque é o que espera a maior paixão desse país, para ela não perder a credibilidade que ela está próxima de perder em função de tantas denúncias, algumas sérias, outras, por enquanto, a gente não tem provas, no caso daquele dono do... É isso, né? É isso, né? Ele assume que existem muitas denúncias e ele resolve fazer essa propaganda aí da casa de apostas mesmo, sendo o relator, né, pessoa da presidência da CPI da Casa de Apostas, de apostas esportivas. Não tem como, não tem como.
Não tem como, exatamente. No mínimo, aí há um conflito de interesses, porque já que ele fez a propaganda do programa dele, ele é patrocinado, ou foi em algum momento patrocinado, por essa empresa. Então, assim, é um conflito de interesses. Eu li aqui no chat alguém comentando, mas Romário está em Brasília? Sim, Romário está em Brasília, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Qualquer coisa, vocês reclamam logo cariocas, tá? Outra coisa que é muito interessante aí também sobre o Cajuru. Cajuru é uma pessoa enigmática, para quem não conhece o Jorge Cajuru. Inclusive, eu sempre fui uma apaixonada por esportes, por futebol principalmente, e Cajuru era uma pessoa, assim, um jornalista esportivo excelente, mas Cajuru era aquela pessoa, por exemplo, que ele chegou no jogo, ele estava ao vivo cobrindo o jogo, e ele disse assim, olha, essas cadeiras aqui que deveriam ser destinadas para cadeirantes, PCDs, estão sendo utilizadas por políticos, eu vou, denunciou isso ao vivo e saiu no primeiro tempo do jogo e não voltou mais para cobrir o segundo tempo. Ele teve outro dia aí, 2016, se eu não me engano, que ele sumiu, simplesmente sumiu, literalmente, ficou 3 dias desaparecido, as pessoas cogitando o sequestro, ele reapareceu. Então, Cajuru é uma pessoa ali que é chamada de enigmática, é uma pessoa que sempre existem alguns questionamentos sobre a conduta, e ele ganha muita visibilidade justamente por falar de forma muito aberta. Para mim é mais um personagem que é montado ali, sabe? Mas ele ganha visibilidade com esse tipo de processo ali, de personalidade. O que é estranho na política, mas tudo bem. O que nesse momento o Cajuru visa, e aí a matéria, a gente vai trazer um cortezinho do que ele falou ontem, quando foi aberta a CPI das apostas, o que ele fala é sobre a regulamentação dessas casas de apostas e não a proibição. Mas vamos ouvir o que ele fala, que aí depois eu faço esse comentário. Vamos lá. Nós vamos discutir, regularizar, tarifar e investigarmos, criando agora já uma comissão de esportes, que até então não tinha, deverá ser presidida pelo senador Romário, para que essa comissão investigue, repito, o que se discute hoje no Brasil, que é um escândalo, que é um crime, a manipulação de resultados, é a volta de máfia de loteria esportiva, é a volta de escândalos. O que a gente propõe é a regularização dessas casas de apostas, que elas paguem impostos e parem de sonegar, mas em nenhum momento a gente aqui está querendo discutir a publicidade, porque alguns parlamentares querem... Conflito de interesse. Como na Inglaterra, o fim da publicidade. Eu acho isso um desrespeito para com os veículos de comunicação. Ele acha isso um desrespeito com o bolso dele, gente. Não pode isso. É conflito de interesse que chama, Rogerinho. O que é isso? Daiane? Chega, travou aqui, viu? Rogerinho, chega, travou aqui. O que é que a gente vai falar sobre o Jorge Cajuru, né? Socorro. Mas é isso, a gente precisa lembrar que não é crime nenhum a pessoa fazer aposta esportiva ali, não é crime também a pessoa... Na verdade, a manipulação de resultados, quando você é um atleta e você ganha vantagem sobre isso, sim, é um crime. E é exatamente esse o ponto que a CPI deveria, estar visando aí, sanar esses problemas, sanar, fazer com que isso não venha mais acontecer. Uma das formas que o Cajuru fala é regulamentando. É possível que regulamentando faça com que esse tipo de crime não aconteça? Não sei, porque aí, regulamentando, você apenas cria um mecanismo para que o governo tenha acesso a essa empresa, receba impostos, recolha esses impostos. Isso não quer dizer que esse atleta ele não vai ser nunca aliciado, como as suas suspeitas que aconteceram em 2023, de atletas que foram aliciados para entregar os jogos, literalmente isso. E com essa entrega de jogos, a manipulação do resultado, que favorecia um outro time, um determinado grupo que estava ali apostando. Então, assim, a regulamentação em si não vai fazer com que não haja isso, apenas a punição. Então, é isso que deveria ser pensado agora, da onde surgiu e quem foi a pessoa que surgiu fazer esse tipo de aliciamento, quais as casas que estão envolvidas e por aí vai. É rastrear esse dinheiro. E aí vem a pergunta interessante. Ao rastrear esse dinheiro, se for a CPI do Jorge Cajuru, o que será que vai ser feito, por exemplo, se por algum acaso, isso não é uma acusação,
uma empresa que ele fez uma propaganda, patrocinou o programa dele, for uma das acusadas. O que será que vai acontecer com esse relatório? Será que ele vai também entregar da mesma forma? Será que ele vai ser imparcial? Sempre fica questionamento. E é por isso que se chama conflito de interesses, né? Porque é, no mínimo, estranho essa conduta. E só para finalizar, a gente tem uma questão assim, de sempre falar dos partidos, né? O Romário, o ex-atleta, ele é do PL. Eu já ouvi falar desse partido. Então, né, gente? O pessoal nem sabia que ele estava em Brasília, então ele está em Brasília e pelo PL. Né? Um ponto ali do Cajuru, ele tem razão, de fato é preciso, né, regulamentar e observar bem a questão das casas de apostas, porque gera um dinheiro desgraçado de grande, muito dinheiro, e sim, periga corromper, eu tô pegando bem leve, né? O esporte brasileiro em torno do dinheiro que é gerado pelas casas de apostas. Sinceramente, para mim me parece imoral, assim, a quantidade de... Você vai assistir jogo de futebol, só propaganda de bet, tem alguma coisa muito esquisita naquilo tudo, né? Casas de apostas anunciando nos próprios jogos, ele é uma proximidade muito desconfortável, assim, para a lisura do processo todo. Mas, dito isso, o Cajuru tem um conflito de interesse aí, né? Realmente, se a empresa que ele anunciou é investigada, o que ele faz? Se a empresa que é concorrente da que ele anunciou é investigada, o que ele faz? Ele tem interesse no mercado, e tendo interesse no mercado, né, tem alguma restrição aí. E é justamente esse o ponto de regulamentar as bets, né? De precisar regulamentar isso daí. Se você tem interesse no resultado, você não pode ser responsável pelo resultado, né? Conflito de interesse por todas as partes. Ficamos por aí, Daiane? Mas espero que tenha algum tipo de questionamento a sério aí da participação do Cajuru, né, junto com o anunciante que ele está investigando, né, no mínimo, assim, por lisura do processo. Acho que ele podia se afastar da posição, talvez, né? Talvez, fica aí uma ideia. Vamos lá, gente. Mas tem uma questão, né? Se ele se afastar, que fica o Romário, né? Então... né? Eita, mas Depois dessa, chat, a gente volta em instantes. Até mais.